Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Karen e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas diquinhas sobre suculentas de meia sombra e suculentas de sol pleno, tá bom? Vou mostrar para vocês a diferença e como identificar mais ou menos, né, quais são as suculentas de meia sombra e quais são as suculentas de sol pleno. Então, vamos lá! Então, gente, para começar, vocês sabem quais são as diferenças da suculenta de meia sombra para a suculenta de sol pleno? Então, a suculenta de meia sombra, ela não gosta de ficar 100% o dia inteiro em um local onde o sol bate, né, o dia inteiro ali. Elas gostam de ficar em um local que tem uma boa iluminação, porém bata sol 3 a 4 horas no dia, tá bom? Nada mais além disso. Por quê? Assim, claro, a suculenta não vai morrer, só que ela vai acabar queimando. Então, o aspecto, a cor dela, o aspecto da suculenta não fica legal. Fica bacana mesmo no local ideal para ela, que é em um local bem iluminado e que bata sol pelo menos 4 horas por dia. Já a suculenta de sol pleno, ela sim, ela gosta de ter sol ali o dia inteiro, né? O solzão, assim, aquele sol de meio-dia que a gente fala que é o sol mais forte. Então, elas gostam sim de ter esse sol, tá bom? E claro, o local para ter o sol ele precisa ser um local bem iluminado, arejado, aberto. O substrato, tanto da suculenta de sol pleno e quanto da suculenta de meia sombra, ele precisa ser aquele substrato bem levinho, bem soltinho, tá bom? E, gente, a regra tanto da suculenta de meia sombra e quanto a suculenta de sol pleno é somente quando o substrato estiver totalmente seco. É claro que assim, se você tem uma suculenta de meia sombra, o local não vai bater sol o dia inteiro como a suculenta de sol pleno, né? Então o substrato ele acaba demorando a secar um pouco mais do que a suculenta de sol pleno por conta do recebimento do sol, né? Então a rega da suculenta de sol pleno, ela vai ser um pouco é, mais rápida do que a suculenta de meia sombra, tá? E agora eu vou mostrar para vocês as suculentas de sol pleno e algumas suculentas de meia sombra e falar um pouquinho sobre as características delas. Então, gente, eu vou mostrar aqui na bancada, tá bom? Algumas suculentas de sol pleno e também algumas suculentas de meia sombra, tá? Os cactos, gente, os cactos, né, a gente precisa lembrar da origem deles, que é o quê? O deserto, que é um local bem quente, que tem o sol ali, né, o dia inteiro, porque não tem muitas árvores no deserto, enfim. Então a gente precisa sempre ter isso na nossa cabeça. Então os cactos, eles precisam de sol pleno, tá bom? De um local bem arejado. E a regra, gente, dos cactos, somente também quando o substrato estiver totalmente seco. Porque senão ele fica muito úmido e acaba apodrecendo aqui a parte das raízes e sobe seu cacto, não vai dar certo. Tem muita gente que gosta de colocar os cactos, tanto as suculentas, no banheiro. E por que que não é ideal colocar as suculentas e os cactos no banheiro? Então, gente, o banheiro ele não é um local adequado para colocar a sua suculenta e o seu cacto. Por quê? Porque o banheiro, ele é um ambiente muito fechado, ele é um ambiente muito úmido, né? Por conta do chuveiro. Então, o seu cacto e a sua suculenta, eles sempre vão ficar úmidos, com o substrato úmido e não vai ter aquela claridade que eles realmente precisam. Então, o que que vai acontecer? Vai acabar acontecendo que o seu cacto ou a sua suculenta vão começar a apodrecer, tá bom? Eu lembro que quando eu era menor, eu e minha mãe a gente sempre ia no mercado e sempre tinha esses cactos bonitinhos, que é a Mammillaria gracilis, que é essa aqui. E sempre tinham aquelas florzinhas espetadinhas que são de mentira, sabe? E aí a gente achava, eu sempre achei muito bonitinho. E aí eu pegava e colocava lá no meu banheiro. E quando eu ia ver, dava um tempinho, o cactus tinha apodrecido. Ele ficava todo mole e com aquele aspecto de podre mesmo, né? E aí eu não entendi o porquê, né? E eu sempre comprava mais e mais e mais. E hoje eu entendo o porquê que eu sempre matei os meus cactos por conta do ambiente que não era adequado. Então, você também precisa ver o local onde você vai pôr a sua suculenta ou o seu cacto para ser o local ideal, tá bom? E aqui, gente, eu tenho algumas suculentas que são de meia sombra e que também podem ser cultivadas em sol pleno, como a Eônio Kiwi. Tá vendo esse aspecto dela, bem colorido? É porque ela é cultivada em sol pleno. Já essa daqui
ela é mais verdinha, né? Não é tão colorida igual a essa. E é porque ela é cultivada em meia sombra. A crassulovata, que também é conhecida como a planta jade, ela também é uma suculenta de meia sombra e de sol pleno. No sol pleno, ela fica com um aspecto bem mais vermelhinho do que verde. Ela fica igual a essas folhinhas aqui, que elas estão bem mais avermelhadas. A orelha de Shrek, ela também é uma suculenta que pode ser cultivada em sol pleno e em meia sombra, que ela fica com esse aspecto da pontinha mais avermelhadinha, né? E já as suculentas de meia sombra, a gente consegue ver que elas sempre são um pouquinho mais rígidas, né? É diferente o formato, não tem aquele formato de rosácea, de rosa, né? Ela é mais assim. Essa aqui é uma Haworthia retusa, também conhecida como rabo de tatu, e ela é uma suculenta de meia sombra. Quando ela fica no sol pleno, esse aspecto verde dela fica mais queimadinho. Ela não fica com essa coloração bonita, assim, verde mesmo, que é natural dela. A gente tem também essa Aloe juvena. Assim, ela tá em meia sombra, que tá bem verdinha, né? E essa daqui, ela estava em sol pleno. Você pode ver que ela tem um aspecto de queimada. Isso não significa que ela não está saudável, tá bom? Ela está saudável sim. Porém, com uma intensidade maior de sol, ela acaba queimando as suas folhinhas. A Ruerne, ela também é uma suculenta de meia sombra, que inclusive ela dá uma florzinha super delicadinha, super linda, vinho. E a mesma coisa, gente, cultivada em sol pleno, ela vai queimar suas folhas. Aqui nós temos mais algumas suculentas, eu vou falar agora um pouquinho das suculentas de sol pleno. Essa daqui é a Mauna brasileira, por enquanto ela está aqui na estufa, mas quando ela vai para o sol pleno mesmo, né, para fora da estufa, ela fica com uma intensidade assim na coloração dela que parece até que é fluorescente. Temos também essa aqui é a Haworthia cymbiformis variegata. Ela é uma suculenta de meia sombra, tá bom, pessoal? Temos também a Graptoveria jadeíta, que é essa aqui. E ela gosta muito de sol pleno também. Inclusive, ela é de fácil reprodução, como vocês podem ver. Ela dá vários raminhos assim, com mudinhas novas. Essa aqui é a Echeveria Lola, também é uma suculenta de sol pleno. E olha que lindinha, gente, o pendãozinho. O pendãozinho de flor dela. Incrível, né? Essa aqui é a Cubic Frost. Olha que linda. E ela também é uma suculenta de sol pleno. As suculentas de sol pleno, elas sempre têm uma coloração assim mais forte. Igual essa. Essa aqui é a Kalanchoe Fantastic, que é a variegata da orelha de elefante. E olha essa coloração, gente. Elas ficam muito, muito mais intensas. Fora aqui, o que acontece quando a suculenta não recebe o sol necessário para ela, né? Ela acaba se estiolando, gente. Vocês sabem o que é o estiolamento? Gente, as suculentas acabam estiolando quando elas não recebem o sol necessário, assim, o tempo, né, necessário de sol para elas crescerem saudáveis. Então, o que acontece? Ela acaba subindo, assim, o tronco dela à procura do sol de uma boa luminosidade. Então, isso que é o estiolamento. Agora, aqui eu não vou ter nenhuma para mostrar como exemplo para vocês. Mas se a sua suculenta estiolar, o que você pode fazer é fazer a decapitação e salvar a cabeça dela. E também é bom que você faz uma reprodução mais rápida da sua suculenta. Então eu separei algumas aqui também para vocês darem uma olhadinha, né? Essa aqui é uma Haworthia cuspidata. E, gente, sobre a rega, né? Tem muita gente que tem dificuldade. Essas de meia sombra, elas são um pouquinho mais fáceis de identificar quando que elas precisam ser regadas. Por exemplo, essa cuspidata, essa parte aqui da pontinha da folhinha dela, ela começa a ficar bem murchinha. Então, você já sabe que é a hora de regar. Ah, o colar de pérolas, ele também dá esse sinal, tá bom? As bolinhas, né, que seriam as pérolas, ficam murchas, 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 que tá dando um sinal que você precisa regar. E ela também é uma suculenta de meia sombra. Se você cultivar ela em sol pleno, ela vai acabar murchando mais rápido, né, por conta da água, do substrato secar mais rápido.
e também ela vai ficar com o aspecto de queimado. A orelha de Shrek, como eu já falei para vocês, ela pode ser cultivada tanto em sol pleno como em meia sombra. E nós temos a Echeveria Beatrice. Gente, olha essa coloração, que incrível, cultivando ela em sol pleno. Fica linda, linda, linda. Essas suculentas que são de sol pleno, elas realmente precisam ser cultivadas em sol pleno, tá bom, gente? Não adianta pôr em um local onde não tenha a quantidade de sol necessária. Eu trouxe aqui essa rebucha para vocês verem que com a iluminação correta, tudo certinho, substrato, rega, ela floresce e a floração dela é linda, é incrível. Essa daqui é a falsa glauca, que também é uma suculenta de sol pleno. E olha que linda, gente. Ela fica maior ainda, ela fica bem maior. Aqui é uma Echeveria lilacina, que também é uma Echeveria de sol pleno. E essa aqui é a Crassulovata variegata. E ela também pode ser cultivada tanto em sol pleno como em meia sombra, tá bom? No sol pleno ela fica com esse aspecto nas pontinhas mais roseado do que branquinho. Então, pessoal, o vídeo foi esse e as minhas dicas foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu comentário, deixe o like se você gostou desse vídeo, tá? Siga a gente lá no nosso Instagram, que a gente sempre posta coisas novas, quando as suculentas dão flor. Enfim, sempre estamos postando novidades, tá bom? É @Recanto dos Cactos. O nosso site vai estar aqui na descrição, que também é super facinho, www.recantodoscactos.com.br. E qualquer coisa, pode chamar a gente lá no WhatsApp que a gente responde todo mundo, tá bom? Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!